Na última segunda-feira, dia 8 de abril, foi celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a Paraíba deve somar até o final deste ano mais de 9.000 novos casos da doença. Uma doença que ainda assusta muito, mas que há alguns anos já não é mais considerada sinônimo de morte, principalmente pelos avanços no tratamento. E para falar sobre isso, um pouco mais sobre isso, vamos agora conversar dessa questão com o médico oncologista, o Dr. Marcos Magalhães, vai falar sobre prevenção e nós vamos aproveitá-lo aqui, nesse dia, nessa quarta-feira, para tirar todas as suas dúvidas. E você, como sempre, vai poder participar fazendo sua pergunta por telefone, tá aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, como eu sempre falo, afinal de contas, esse espaço aí é todo de vocês. Hoje vamos falar sobre câncer, então faça a sua pergunta aqui por meio do nosso telefone, 3216-5115. Boa noite, doutor Marcos, satisfação recebê-lo aqui. Afinal de contas, o que é efetivamente o câncer? O câncer é uma doença de células, células que sofrem mutação no seu DNA, e esse acúmulo de mutações, com o passar do tempo, ocorre uma transformação daquela célula originalmente benigna, própria do corpo, com função normal, etc., e que passa a ser uma célula maligna. Então, esse sinal gera, e é um sinal que não cessa nunca, para se multiplicar, continuar se multiplicando. E então, depois aparece a característica principal do câncer, que é a disseminação metastática. Existem várias vias de disseminação e é uma das principais causas de óbito nos pacientes com câncer. Doutor Marco, quais são os tipos de câncer mais comuns aqui, para nós brasileiros e, mais em especial, aqui nós da região Nordeste? Os 4 tipos mais comuns seriam próstata, pulmão, cólon e mama. Esses seriam os 4 principais. Isso tanto, de maneira geral, Brasil como Nordeste? Não, o mundo inteiro. O mundo inteiro, essas seriam as 4. Bom, aqui no Nordeste temos uma particularidade com relação ao câncer de pele. De pele. Quando a gente fala esses 4 tipos mais comuns, sempre se tira da lista o câncer da pele, porque ele realmente é muito mais frequente, só que não tem a letalidade, nem de perto da letalidade do câncer desses outros que eu falei, mama, próstata, tudo. Mas aqui no Nordeste temos uma incidência muito alta de câncer de pele, que alguns tipos são bastante agressivos, como o melanoma maligno. Ok, quem está conosco, doutor Marcos, é a dona Conceição. Boa noite, dona Conceição, fica à vontade. Dona Conceição, pode falar, dona Conceição. Eu acho que a ligação dela nós devemos ter perdido, Não estamos conseguindo ouvir a dona Conceição. Ela quer saber se toda... Repita. A dona Conceição não conseguiu falar, mas ela tinha conversado com a nossa produção. Ela quer saber se toda lesão na medula já é um sinal de câncer ou não. Não. E câncer tem um diagnóstico que ainda é anatomopatológico, ou seja, precisamos remover um fragmento da doença e enviar para o patologista. Só ele é capaz de definir diagnóstico. A imagem, qualquer que seja a imagem, ela pode sugerir diagnóstico, mas não define o diagnóstico. O diagnóstico é anatomopatológico, continua sendo, apesar de outras tecnologias, como imunohistoquímico, fluorescência por hibridização in situ, etc., mas o diagnóstico ainda é anatomopatológico. Nem toda lesão medular é câncer, isso aí tem que ser dito. Doutor Marcos, desses cânceres que o senhor falou aí, que são os mais comuns aqui no mundo inteiro, também no Brasil não é diferente, o que é que pode, de alguma maneira, desencadear esse tipo de câncer, comportamentos alimentares, isso tem muito a ver vida, com o comportamento do dia a dia, Sobrepeso, sedentarismo, isso aí está no ápice aí, como muito provável causas desses tumores. Então, tanto que, por exemplo, o câncer de mama é sabido que o sobrepeso, a obesidade tem uma ligação muito forte. Nesse grupo, particularmente de pacientes, a incidência é bem mais alta. Obviamente que se fala, mas aí então a história familiar, sim, mas a genética está em torno de 12% desses tumores responsáveis, sobretudo mama e intestino. Próstata menos, mas de uma forma geral 12%. Agora 88% está realmente associado ao estilo de vida. Ok, a dona Mari deixou a pergunta na nossa produção. Ela quer saber qual é a probabilidade de cura de um linfoma.
O linfoma há mais de 40 anos, ou 45 anos, que a gente já consegue curar linfoma. Certo? Como o Dr. De Vita, onde ele desenvolveu as primeiras associações de drogas, há 45 anos atrás, a gente já começou, foi o primeiro grupo de doenças, efetivamente, que a cura começou a aparecer, com a quimioterapia, né? Especificamente falando. Não estou falando da cirurgia nem da radioterapia, mas a quimioterapia, esse é um grupo de doenças e hoje, cada vez mais, a gente consegue, quando não cura, dar um prolongamento significativo da sobrevida dessas pessoas. Dos cânceres, doutor Marcos, assim, que são letais, qual é o mais letal? Ou tanto faz, né? Vai depender... Esses 4 que eu falei para você, se o diagnóstico não for bem inicial, fica complicado tratar deles, sobretudo quando eles disseminam. Quando a gente tem a doença disseminada, as coisas ficam mais difíceis, porque o volume de doença para tratar é bem maior. Certo? Quanto menor o volume de doença a tratar, falando de um tumor sólido, como esses que eu falei para você, então o tratamento é mais eficaz. O seu Deoclésio do Centro deixou a seguinte pergunta na nossa produção: como é que se faz para se prevenir o câncer de próstata? Bom, a prevenção basicamente ter cuidado com a alimentação, ser ativo, né? Fazer atividade no dia a dia e dependendo se ele tem uma história familiar, primeiro e segundo grau, muito forte, tanto do lado materno quanto paterno, a partir dos 45 anos é bom ir ao urologista. Se não, a partir dos 50 anos. Sim. Doutor Marcos, assim, em relação aos tratamentos, o que é que a gente tem aí de novidades em relação à tecnologia, medicamentos? Sim. Surgiu uma nova geração de drogas, a gente chama de imunoterapia, né? E que está realmente revolucionando o tratamento. Veja só, só para dar um exemplo, o melanoma maligno metastático, há menos 5 anos atrás, era uma doença incurável. Hoje a gente já pode falar em cura desse grupo de pacientes graças à associação de dois imunoterápicos. Então, assim, uma pergunta que eu lhe fiz. Então, hoje em dia, um diagnóstico de câncer já não é mais uma sentença de morte? Não é mais, não. Cada caso tem que ser individualizado, né? Como impressão digital. Então, isso é muito importante. Eu falo sempre que as pessoas querem sempre se comparar a alguém, sobretudo a alguém que já morreu daquela doença que ele tem o mesmo diagnóstico. Mas não, cada um tem o seu diagnóstico, sua história, né? Como impressão digital, cada um tem o seu tumor, né? E ele evolui diferentemente entre as pessoas, certo? Mas uma regra básica é a história do momento do diagnóstico. Sim. Quanto mais cedo, melhor. Ok. Doutor Marcos, quais os cânceres, por exemplo, que se trata assim com medicamentos e quais aqueles que é necessária uma intervenção cirúrgica? Isso, cada etapa do diagnóstico é definida uma estratégia de tratamento. Nessa estratégia de tratamento, a gente define qual o melhor momento da cirurgia, da radioterapia, da quimio, imuno, hormonioterapia. Isso varia paciente a paciente, diagnóstico a diagnóstico, estadio a estadio. Então, essa estratégia se começa com a cirurgia, depois faz a quimio, se faz quimio antes, depois a cirurgia e de seguida da radioterapia. Isso é muito individualizado, não há como você ter um modelo aqui para ele falar. Isso é extremamente variável e varia de caso para caso. Ok, uma sugestão sua, doutor Marcos, para as pessoas que estão em casa agora nos assistindo, né, para se prevenir efetivamente de um câncer, né, em relação a estilo de vida, a diagnósticos precoces. O senhor fica à vontade para dar essa sugestão para o pessoal de casa. A história, hoje, todos temos acesso a essas informações, né, como seria uma vida saudável, né? Agora, o difícil é manter esse padrão de vida saudável, com relação à alimentação, à atividade física, esses padrões, sempre procurar o médico quando tiver um sintoma persistente, né? Isso é importante, mas em termos gerais, basicamente é isso. Obviamente que o hábito de fumar, a ingestão excessiva de bebida alcoólica, isso também influencia bastante em determinados tumores, não em todos, mas alguns, né? Então é vida saudável. Ok. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Neto Paraíba. Agradecer a sua disponibilidade e aguardar uma próxima oportunidade para o senhor vir aqui novamente tirar dúvidas das pessoas que estão em casa nos assistindo. Então, boa noite e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Obrigado.